Oi, oi! No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os 5 componentes essenciais para o sucesso no concurso público. Mas se tu acha que entre esses componentes estarão um escritório de revista, 8 horas diárias de estudo, pode trocar de vídeo, porque esse vídeo de fato não é para ti. Hoje a gente vai falar sobre a realidade de uma pessoa que trabalha CLT e precisa enfrentar essas coisas no seu dia a dia. Ônibus lotado, um cansaço no final do dia, aquela sensação de que o estudo é uma utopia que está muito distante da nossa realidade. A ideia de falar sobre esses 5 componentes é te ajudar a criar uma rotina que seja estruturada, simples e que facilite a constância. Não aquela constância de simplesmente estar fazendo algo, e sim a constância inteligente, que vai de fato te trazer resultados a longo prazo. O primeiro componente que eu acho super importante é a questão do ambiente. Aqui a estética de fato não vai fazer tanta diferença, e mais a funcionalidade. Tu precisa chegar em casa e ter um ambiente que te convide a ativar o teu modo estudante. Não sei se tu é do time que assistiu Avatar quando mais novo, mas aqui em casa a gente tá reassistindo e aí o Avatar ele tem uma virada de chave que faz com que ele ative o modo Avatar. E a partir do momento em que ele tá nesse modo, ele fica totalmente focado naquilo que ele precisa fazer. Aqui a ideia é exatamente essa. Tu vai chegar em casa e vai esquecer que tu é uma pessoa que trabalhou 8 horas, que tem vários compromissos, coisas para fazer, e vai simplesmente conseguir focar, silenciar o mundo exterior e fazer com que o foco seja o estudo inteligente e eficiente. Então, nessas horas, alguns acessórios podem ajudar, como, por exemplo, fones de ouvido, uma mesa de estudos limpa, organizada, somente com aquilo que tu vai utilizar, seja teu computador, teu celular, algumas canetas, teu material de estudo. Então, a prioridade nesse momento é conseguir criar um ambiente que seja convidativo e acessível, com foco na execução do hábito, que é estudar, sentar a bunda na cadeira e estudar. O segundo componente, que é super importante para o teu sucesso, eu gosto de chamar de ciclo dos 30 minutos. Conforme tu for estudando, tu vai poder alterar esse tempo, aumentando, mas para começar, 30 minutos são essenciais. Tu vai trabalhar com uma realidade em que tu vai focar a tua atenção em estudos, sejam teóricos, resoluções de questões, assistindo videoaulas, mas tu vai fazer exclusivamente aquilo. Como eu faço hoje? Eu gosto de criar um ciclo de no mínimo 40 minutos, em que eu assisto alguma teoria através de videoaulas e depois eu utilizo o que sobra, entre aspas, desse tempo, resolvendo questões. E aí, quando chega nesse tempo máximo de 30 ou 40 minutos, eu pauso o relógio, vou fazer alguma outra atividade, geralmente alguma atividade doméstica, como lavar louça, estender roupa, dobrar roupa, e depois de 10 ou 15 minutos eu volto para um novo ciclo. Se tu está começando a estudar para concurso agora, um ciclo por dia ao longo de alguns meses ou algumas semanas já vai ser suficiente para que tu consiga implementar esse hábito na tua vida. E depois sim, a partir disso, tu pode buscar aumentar esse tempo, fazendo aí o número de horas que tu tenha disponível ao longo do dia. Sejam 2, 3, 4, tudo que tu conseguir. Mas é muito importante que tu tenha isso como uma vitória diária a cada dia que tu faça, com foco mesmo em construir esse hábito e também ter a noção de ciclos possíveis, focando primeiro na realização e depois na evolução desse tempo. O terceiro componente é o teu material. Nessa hora é importante que tu tenha consciência de que menos é mais. O que isso significa? Significa focar naquilo que realmente vai cair na tua prova. E para isso, tu precisa encontrar o teu material, além de encontrar a metodologia que funciona melhor para ti. No meu caso, eu gosto muito de estudar através de videoaulas, como eu já falei, e através da resolução de questões, que são métodos que fazem sentido para mim, me ajudam a fixar a matéria, e a partir disso eu consigo
perceber uma evolução. Então é super importante que tu consiga filtrar também, porque hoje em dia, mesmo que tu estude de forma autônoma, como eu faço, sem ter nenhum cursinho para te dar o caminho, muitas vezes tu encontra diversos materiais que alguns podem ser pagos, outros podem ser gratuitos, mas o ideal é que tu consiga ter esse controle sobre o jeito que tu estuda. Então, por exemplo, eu hoje em dia estudo português com o professor Álvaro Ferreira, que foi um professor que de fato conseguiu explicar as matérias de forma que para mim pareceu muito fácil absorver. Já para outras matérias, por exemplo, como legislação, lei seca, eu gosto muito de estudar através da própria lei. Então eu leio e depois, dependendo do tipo de lei, eu olho algum vídeo do YouTube, mas a minha fonte primária, o meu material primário, acaba sendo o próprio texto da lei. E a partir disso eu faço questões e aí vem todo um processo para fixar aquele conteúdo. O quarto componente é a revisão. Tu precisa encontrar um método eficiente para lembrar de tudo que tu estuda. Porque se tu simplesmente ler um PDF ou assistir uma aula e nunca mais voltar naquele conteúdo, vai ser muito difícil que no dia da prova tu lembre o que é necessário para conseguir resolver as questões e acertar o maior número de questões. A minha indicação primária para esse tipo de revisão é o Anki. O Anki é um aplicativo que ele é pago, mas existem variações ou outros aplicativos que fazem a mesma coisa que ele. Eu, por exemplo, uso o Anki Droid. Vou deixar o logo dele aqui para que tu possa identificar, que é uma ferramenta gratuita em que tu pode inserir o conteúdo que tu estuda, seja através de questões de múltipla escolha ou de completar, enfim, são várias funcionalidades. Um dia eu posso fazer também um vídeo sobre isso. E qual é a grande sacada do Anki? O aplicativo por si só, com base nas respostas que tu dá, ele consegue definir qual é a frequência que tu precisa voltar naquele conteúdo. Então, por exemplo, se eu quero estudar crase, eu coloco um número X de questões dentro do Anki, respondo essas questões e digo, para mim foi fácil. E aí ele vai falar, bom, já que tu respondeu como fácil esse tipo de questão, eu vou te mostrar ela novamente em determinado tempo. Mas se por outro lado, tu responde uma questão e fala que pra ti foi difícil ou que tu errou várias vezes, ele vai definir um tempo menor para que tu possa ver mais vezes aquela matéria e assim facilitar a tua fixação desse conteúdo. Então é uma das formas de revisão que para mim faz muito sentido, porque é baseado no que realmente eu tenho dificuldade ou facilidade e ao mesmo tempo é algo externo, não precisa ficar no meu controle essa revisão. A minha única responsabilidade é abrir com uma determinada frequência. A minha indicação, e é justamente o que eu faço, é que tu resolva essas questões diariamente, pelo menos um número definido de cada uma das matérias, e a partir disso tu vai conseguir ter uma noção do que tu tá conseguindo aprender, quais são as tuas maiores dificuldades, e aí voltar ou revisar com uma frequência maior ou menor com base na tua realidade. Levando muito em consideração a minha experiência com o Anki, que é o aplicativo que eu uso, eu indico que tu possa utilizar as pausas possíveis dentro do teu dia. Eu, por exemplo, gosto muito de resolver questões no caminho, no trajeto para o trabalho. Como eu vou com transporte público, eu tenho esse tempinho, então eu gosto de resolver questões nesses momentos. Outra possibilidade de fazer esse tipo de revisão é no intervalo do trabalho mesmo. Geralmente, se tu trabalha como CLT, tu tem no mínimo 1 hora para almoço. Digamos que tu leve 20 minutos para almoçar, o resto desse tempo tu pode ficar resolvendo questões. O quinto e último componente para que tu consiga ter sucesso no estudo para concurso é ativar a tua skin concurseira. O que isso significa? Primeiro, acreditar que tu vai conseguir superar esse objetivo, que é ser aprovado na prova, tendo uma colocação tão boa a ponto de ser chamada. Depois, conseguindo projetar a tua própria vida. O que hoje tu não tem e tu vai passar a ter assim que tu for nomeada em um concurso público, em um cargo público. Mais tempo para tua família, mais tempo para ti mesma, uma remuneração melhor. Tu precisa ter muito claro, de forma muito palpável e visível qual é essa transformação. Porque eu confesso que muitas vezes tu fica cansada de estar estudando ou
cansada mesmo da rotina, e aí tu precisa ter essas coisas muito fortes, muito vivas na tua cabeça, na tua mente, para que tu continue fazendo. É claro que a gente não pode depender somente da motivação, porque isso é uma coisa que geralmente quando tu começa um novo projeto é muito forte e depois com o tempo vai enfraquecendo. A constância, o compromisso, a disciplina acabam sendo mais importantes, mas também tem um peso importante essa motivação e esses porquês. Tu vai precisar dizer não para muitas coisas na tua vida para estar, por exemplo, estudando ou abdicando mesmo de estar com a tua família, com os teus amigos. Então, tu precisa também ter essa consciência de que vai ser um sacrifício temporário. Diante de tudo que a gente falou até agora, qual desses pilares tu mais sente falta na tua rotina? Pode me responder aqui embaixo, porque eu adoro conversar com vocês pelos comentários. Acho que é mais uma forma da gente se aproximar, se entender e se ajudar. Então eu vou ficar bem feliz com a tua participação. Se eu posso te fazer mais uma indicação, eu vou deixar esse vídeo aqui, em que eu mostro como eu organizo a minha casa sem perder muitas horas por dia. Porque não sei como é pra ti, mas eu me sinto muito mais disposta a estudar e a seguir uma rotina regrada, estando em um ambiente limpo, tranquilo, organizado. Esses são os 5 componentes que para mim são essenciais para o sucesso no estudo para concurso público: ambiente, ciclo de estudos, material, revisão e skin concurseira. Me conta o que tu acha e a gente segue conversando nos comentários. Beijo e até o próximo vídeo!